Ron, o Cavaleiro do Espaço. Os Novos Mutantes. Episódio de hoje: Ron, o Cavaleiro do Espaço. Os Novos Mutantes. O Ron teve 4 edições anuais, 4 edições especiais que saíram só uma vez por ano, com histórias extras, revista exclusiva com mais páginas. As 2 primeiras edições aqui no Brasil são inéditas, não foram publicadas aqui. Mas a terceira edição anual, ela foi publicada. Inclusive a capa da edição ela foi preservada aqui no Brasil. O Ron não aparece muito nas capas das revistas aqui no Brasil, mas essa é uma das capas que apareceu aqui. Então, a edição anual 3 do Ron foi publicada em 1984 e aqui no Brasil ela saiu em 1989 na revista X-Men número 13 da editora Abril. No original, nós vemos ali End of a Space Knight, quer dizer, o fim de um Cavaleiro do Espaço, mas não fala qual. Aqui no Brasil, o pessoal dá o spoiler logo na capa e fala o fim de Starshine. Quer dizer, o cara, em vez de dar o suspense, também colocar o fim de um Cavaleiro do Espaço. O problema é que, como em português tem gênero, masculino e feminino, aí fica meio difícil também, falar o fim de um cavaleiro ou uma cavaleira. No inglês, não, você coloca Space Knight, você não sabe se é masculino ou feminino. No original, nós temos as carinhas dos Novos Mutantes. Aqui no Brasil, eles não colocaram as carinhas deles, mas escreveram Ron e os Novos Mutantes juntos. E acrescentaram também ali o Adeus de Ororo. Por quê? Porque nessa história, que é, na verdade, essa revista dos X-Men, nós temos a história em que a Tempestade, Ororo Munroe, perde seus poderes. Tá? Mas embora a revista dos X-Men, o Ron aparece na capa, na capa da edição anual. Porque essa história é uma história bastante importante, que ela se relaciona com os Novos Mutantes, que também se relacionam com os X-Men. Bem, essa história do Ron Anual 3, ela é imediatamente posterior à edição 60 da revista Ron Space Knight, Stranger on a Train, da qual nós falamos aqui no episódio O Olhar da Inocência, no qual o Ron e a Starshine encontram uma criança chamada Cindy, que é a única sobrevivente de um ataque dos espectros, em um trem. Então a história aqui do anual era depois dessa edição 60. Tá? Como que começa? Então, no original, o título da história é The Prodigal Son, que é literalmente o filho pródigo, e aqui no Brasil fizeram a tradução literal. Starshine e o Ron chegam, no começo da história, diante de uma creche. Tá? A polícia está cercando o local, tem curiosos, imprensa ali. E por que eles chegaram até essa creche? Porque espectros invadiram a creche. Nesse momento, os espectros estão numa sala de aula, as crianças estão num canto, todas assustadas, agrupadas, e a professora está desmaiada. Tá? Esses espectros, são espectros fêmeas, mas são espectros fêmeas jovens. E elas parecem no começo meio perdidos. Uma delas fala, o que nós vamos fazer? A outra fala, eu não sei, porque não tem anciões, ou melhor, anciãs aqui para nos guiar. Aí a outra fala, não há anciões, todos eles, não há anciões por muito tempo, já faz tempo que não tem anciões. E por que não tem anciões? Porque os anciões foram mortos, ou mortos, ou foram banidos para o limbo pelo Ron. Por causa da guerra, quer dizer, essas espectros, que elas são mais jovens, elas não têm líderes. Mas mesmo assim, elas têm instinto. A professora ela acaba despertando ali, e ela se vê diante de uma daquelas espectros,
ah, pede para que não a machuque, né? Mas a Spectre acaba atacando a professora, segura ela pelo pescoço, né? E crava a sua língua na testa e absorve todas as suas lembranças, né? Então toda uma vida de repente, né, é compartilhada com a mente dos espectros. A gente vê que a professora com as suas unhas ali, ela tá cravando as unhas desesperadamente, né, no braço, né, da espectro ali, tentando se livrar, mas não consegue, né? E as crianças ali, assustadas, apavoradas, veem, né, o corpo da sua professora ali se desfazer diante dos seus olhos, enquanto a espectro assume a sua forma, né, a forma da professora. Quando ela assume a forma da professora, aquele conhecimento meio que amadurece, né, aquela espectro, né? E aí ela pega e fala para suas irmãs, ó, vamos fazer a mesma coisa aqui, né? Façam a mesma coisa com essas outras criaturinhas ali, né? Mas não dá tempo, né? Não dá tempo porque a Starshine arrebenta a parede, né? E se joga contra os espectros, seguida pelo Ron, né? Quando as espectros vêm, né, aquelas duas figuras chegando, elas se lembram, né, do desaparecimento dos seus anciãos, né, de como, né, que antes de desaparecerem gritaram, né, e provavelmente falaram dessas ameaças aqui, né, dos cavaleiros espaciais. A Starshine não tem piedade, ela vaporiza a Spectre que tomou a forma da professora diante das crianças. O Ron fica preocupado com aquilo, das crianças verem tudo aquilo acontecer. Ele quer levar a batalha para fora dali, né, para proteger as crianças. E ele fala para Starshine para eles levarem a luta para fora daquela sala de aula, né? Eles conseguem levar, né, e aí os soldados entram, né, na sala de aula. As mães, né, conseguem recuperar seus filhos ali, né? E o general Locke, infelizmente, vê ali o corpo da professora ali, né, totalmente drenado, né? E lamenta, né? Enquanto isso, a Starshine está perseguindo, né, os espectros sobreviventes. Elas tomaram formas de asas da morte, né? Ela consegue acertar uma delas letalmente, né, enquanto os soldados acertam outra, mas uma delas escapa. É, voa, até que chega um momento que ela pousa sobre uma rocha no meio de um rio. Parece estar exausta, não consegue mais prosseguir. E a Spectre pega e chama, né, os dois ali. Venham, né, me matem como vocês mataram meus anciãos, eu não me importo mais. Né? A Starshine está pronta para atacar mesmo, mas o Ron fala, não, espera, né? Você tem que ver que ela, assim, essa criatura, ela é uma criança, né? O Ron usa o analisador para ver que assim, analisar a idade, né? E ver que é um espectro jovem, né? E aí a Starshine fala, isso não é, né? Se essa é uma criança, Ron, né? É uma criança que promoveu terror, é uma criança que matou, né? Aí o Ron fala, mas talvez a gente, né, a gente possa mudar isso, né? Talvez a gente possa fazer isso, né? E aí ele fala, ó, mas na concepção dela, né, nós meramente banimos os pais dela pro limbo, né? Mas a conversa acaba não tendo continuidade, né? Porque a Spectro ela acaba aproveitando-se, né, daquele momento, né? Considerando que os dois são uma ameaça para ela, ela lança, né, um raio de fogo contra os dois, né? A Starshine ela reage abruptamente, ataca com seus olhos luminosos, né, o espectro, mas o Ron ainda tem misericórdia, ele ativa o seu neutralizador para banir, né, o espectro para o limbo antes que a Starshine o mate. A combinação do neutralizador com os raios da Starshine ao mesmo tempo acaba abrindo uma brecha maior do que é necessária para simplesmente despachar aquele espectro para o limbo. Isso vai ter uma consequência muito desastrosa, uma consequência fatal, né? A Starshine briga com o Ron, né? Ela dá um tapa nele, né? Falando que ele tentou salvar um assassino, né? E ela parte, vai embora ali. O Ron lamenta, né? Porque ele vê que ela deixou de ser aquela mulher gentil que ele conheceu, né? E acabam os dois,
né, sem perceber o que aconteceu. Né? O Ron contempla por algum momento ali o rastro que ficou do banimento, né, da abertura do portal. Né? O portal ele não se fechou imediatamente por causa da combinação dos poderes do Ron Starshine, mas o Ron vê que ele está se fechando e ele acaba saindo, né? Saindo sem perceber que alguma coisa acabou emergindo daquele portal, né? Vindo do limbo. Né? E algumas partículas elas vão, né, sem ser notadas, nadando ali naquelas águas do rio, e elas vão subindo o rio. Elas vão subindo, e aquelas formas parece que elas vão cada vez mais se agrupando, formando uma massa rosada, né, que ela vai seguindo de forma inteligente. Parece que ela está nadando, né, vai seguindo para fora da cidade, pelas montanhas, e até chegar num lugar, né, onde está havendo um batismo. Né? Então, um reverendo, um pastor, está batizando ali uma jovem, né? Está ali citando, né? Fazendo umas citações da Bíblia. Né? Depois que ele entrega ali a jovem, né, aos seus pais batizada, em seguida ele vê alguma coisa na água, alguma coisa estranha. Né? Aquela forma, né, que havia saído do portal aberto para o Ron Starshine, né, o portal do limbo, ela alcançou aquele ponto e agora ela está ali se alterando inicialmente, né? Parece que tem a sua mão ali tem uma forma de uma garra, mas vai se metamorfoseando, né? Dentro da água mesmo. O pastor ele vê, na verdade, só um vulto, né? Tomando a forma lentamente de um rapaz que ele tira das águas. E o pastor acha que aquilo é um milagre, né? Nossa, né? Um rapaz saiu ali das águas, é um milagre, né? É um sinal dos céus, tal, né? Todo mundo olha espantado para aquilo, aquele rapaz sair das águas ali, né? Nu. Eles cobrem aquilo ali, né? Mas aquele rapaz ele tem um olhar maligno, né? Ele olha para o pastor ali com um sorriso maligno. Né? Quem será que é esse rapaz que saiu das águas? Né? Bem, nós somos levados, né, depois de algumas semanas, mais tarde, para imediações daquele lugar, onde os carros se detêm, né, diante de um incêndio na estrada. Então está acontecendo um incêndio e de uma espécie de limusine, né, saem alguns jovens, né, e um deles fala que aquela é a cidade dele, né, a cidade dele que está ali em chamas. Né. Né, das pessoas, né, fala para ele ficar no carro, né, um dos homens que está lá junto com a polícia, bombeiros, né. E quem são essas pessoas ali? Né? Nós vemos que tem um rapaz ali que fala espanhol, né? Madre de Dios, né? E uma jovem chama ele de Roberto. Né? Nós vemos ali o professor Xavier, está saindo do carro. O professor Xavier, nesse momento ali, o professor anda, tá? Ele recuperou seus movimentos. E ele chama o rapaz que saiu do carro, que fala que mora na cidade, de Sam. Bem, o professor Xavier está no carro, então seriam os X-Men? Né? Não são os X-Men, mas são mutantes. Tá? São os Novos Mutantes. Os Novos Mutantes são um grupo que estreou nos quadrinhos em 1982. Tá? Uma graphic novel. A gente vê aqui, aparecendo na capa, o professor Xavier, à direita, aqui, ainda na sua cadeira de rodas, né? Com um grupo de mutantes, né? Que nós vamos conhecer cada um deles que está nessa capa. Na verdade, né, a história dos Novos Mutantes ela começa em 1980, na revista Marvel Team Up, número 100. Né, na 100ª edição da revista Marvel Team Up, o Homem-Aranha e o Quarteto Fantástico enfrentam uma moça chamada Karma, né, que é uma mutante. Na verdade, o nome dela não é Karma, tá? O nome dela é Xian Koi-man. Ela é vietnamita. Tá? Ela é uma sobrevivente da guerra do Vietnã. Os pais acabaram morrendo na guerra. E ela e o seu irmão eram mutantes. E eles tinham o poder de controlar mentes. Ela conseguia controlar mentes, né? E aí, simultaneamente, né? Enquanto ela ainda tinha o domínio do seu corpo, ela também podia dominar o corpo de outras pessoas, né? Como se a sua mente estivesse naquele corpo. Só que o seu irmão,
né, o seu irmão acabou indo trabalhar com um tio que tinha propósitos ruins para os poderes de ambos, né? E o tio utilizou os seus irmãos menores como uma barganha para tentar obrigar a Xian a trabalhar para ele também, assim como o seu irmão trabalhava. Ela não queria, né? Porque o tio havia se tornado um bandido, né? Um gangster. Inicialmente ela tentou dominar o Homem-Aranha e usar os seus poderes para libertar os seus irmãos menores, né? Mas não conseguiu, né? E acabou enfrentando sem querer o Quarteto Fantástico. No final, o Quarteto e o Homem-Aranha se juntam para ajudar a Xian, né, a resgatar os seus irmãos. Então houve uma confusão aqui, né? O Homem-Aranha ele acabou conhecendo a Xian sem querer, porque ele, depois que ele foi libertado, né, do controle dela, né, ele foi atrás da origem do Quarteto Fantástico e eles descobriram ela atacou o quarteto, né, inicialmente tentando se defender, mas depois ela acabou explicando, né, a sua história e mostrando que ela só queria resgatar os seus irmãos menores, que estavam praticamente reféns do tio e do seu irmão maior, seu irmão mais velho, né, que era seu irmão gêmeo, inclusive, né. Ela acabou tendo que enfrentar o seu irmão, que aparentemente era mais poderoso que ela, né? E acabou absorvendo, né, a essência do irmão, né? O irmão, pensando que ela não tinha força suficiente, acabou subestimando a Xian. Ela absorveu então o irmão porque ele não parava, né, de atacá-los. E aí ela adotou o nome de Karma, né? Que na explicação do Senhor Fantástico, né, era a soma de todos os atos positivos e negativos de uma pessoa, né? E aí então, né, na verdade, ela passou então a conter o irmão dentro dela, né? Essa mutante Karma, então, ela é a primeira integrante dos Novos Mutantes, que apareceu mesmo antes, né, do grupo ser formado, né? Ela apareceu no Marvel Team Up, numa história do Homem-Aranha. Aí, em 1980, agora sim, né, na estreia oficial dos Novos Mutantes, nós conhecemos uma das integrantes, que é uma loba, né, na Escócia. A gente vê a doutora Moira MacTaggert. A doutora Moira MacTaggert já apareceu nos X-Men, né? Ela é mãe do mutante X, que os X-Men enfrentaram, né, muito perigoso. E ela foi um dos amores do professor Xavier. Ela tem um filho com o professor Xavier, que é o Legião, é um mutante também. A Moira, ela tem propriedades na Escócia, né, e um dia ela está lá nas suas propriedades e de repente uma loba vermelha ela salta sobre a Moira, né, e essa loba cai, né, desmaia e de repente ela vai mudando de forma, assume uma forma intermediária entre uma loba e uma humana até se revelar que é uma garota ruiva. E ela conhece a garota, se chama Rani Sinclair. Ela já viu essa garota nas suas propriedades. E ela acaba adotando a garota ali, né, que está sendo cuidada por um reverendo, mas a partir do momento que ela foi parar na sua propriedade, a Moira assume a guarda dela, né, porque ela vê que o reverendo, na verdade, está disposto até a botar fogo na menina, né, por ela ter esses poderes. Eles vêm com suas coisas do demônio. Bem, aí mais tarde nós somos levados até o Rio de Janeiro, Brasil, claro, né? Para os americanos, né? Brasil, Rio de Janeiro, né? E Brasil é futebol, né? Então nós estamos no Rio de Janeiro numa partida de futebol. E aí nós conhecemos o Roberto, né? O Roberto que está jogando futebol aqui. Ele, que é do time dos Trovejantes, está lutando contra os Dínamos, né? Só que o Roberto ele vai revidar uma jogada ali desleal na partida e o seu adversário ali acaba partindo ali para violência mesmo e surrando o Roberto e mostrando que é racista, falando ali a riqueza do seu pai não pode mudar a cor da sua pele, você ainda é um negro, um animal mascarado do ser humano. Então a gente sabe assim, nesse curto, né, espaço aqui, que o Roberto ele é rico, né,
mas aí ele é discriminado por ser negro. Né? Então tem um ato aqui de racismo assim, bastante cruel aqui, né? Porque não só o cara tá lá batendo no Roberto, como os outros ficam ali ao lado incentivando ali, né? Só que o Roberto, ele sem querer, acaba nesse momento ativando um poder mutante que ele não sabia que tinha, né? Ele se torna ali completamente negro, né? Negro de verdade, escuro, preto mesmo assim, né? Começa a brilhar e ele joga o cara que tá batendo nele assim do outro lado do campo, né? O cara fica apavorado ali, né? E as pessoas fogem ali, acham que ele virou um monstro, né? Inclusive o seu pai, né? Em seguida nós somos levados para os Estados Unidos, para o Kentucky, onde, né, um grupo de mineiros está caminhando, né, de forma desanimada para o seu dia de trabalho na mina, né? E entre eles nós temos aqui um jovem, né, o Sam Guthrie, que tomou o lugar do seu pai. Seu pai morreu, né, ele morreu, e ele acabou, né, assumindo o lugar dele, né, para poder manter sua família. No seu primeiro dia de trabalho acaba ocorrendo um desabamento. O Sam fica preso com um outro homem, amigo do seu pai ali, né, colega de trabalho. E no desespero, né, ele vendo que o desabamento continua, eles vão ser totalmente ali soterrados, desculpa gente, o Sam, ele ativa o seu poder, né, que ele não conhecia também, e ele dispara como um míssil, né, ele atravessa o solo e sai na superfície, né, carregando ali o colega do seu pai, né, e os dois veem né, que é um milagre ali, né. Em outro lugar dos Estados Unidos, né, no Colorado, nós conhecemos aqui uma garota indígena que tem um animal de estimação um pouquinho grande aqui, né? Que ela chama de corredor das montanhas, né? Parece que é um leão da montanha. Né? Ela está ali meditando, né? Tranquila, né? E em seguida ela é abordada, né, pelo seu avô, né, que fala que vai ter que mandar ela para um professor americano chamado Charles Xavier, que vai poder orientar ela para usar os seus dons, as suas habilidades. Né? Ela fica revoltada porque ela não quer ser treinada por um branco, né? Ela não quer isso, e aí ela acaba sem querer ativando seus poderes e mostrando ali para o seu avô, né, o que ele mais teme. Né? Ela tem esse poder de projetar os medos das pessoas. Né? E aí ela vê, o avô vê ele mesmo sendo espancado por alguns homens trajando armaduras. Né? Bem, enquanto isso, né, na escola Xavier para jovens superdotados, nós encontramos a Moira, que trouxe a Rainey, lá da Escócia. Ela está ajudando o Xavier a analisar a Shan com a irmã, que é a Car. Então aqui nós temos a Rainey e a Shan juntas na escola do professor Xavier. Né? O que acontece? Né? O Sam, né, que tem o poder de voar como um míssil e fica invulnerável, né? Ele acaba sem querer se juntando, né, o Roberto da Costa, que tem o poder de absorver energia solar e ficar super forte, né, junto com a Xian Koiman, que é a Karma, tem o poder de dominar mentes, mas a Rainey Sinclair, né, que ela pode se transformar numa loba ou numa forma intermediária de loba, e a Danielle Moonstar, né, que é a moça de ascendência indígena, que tem o poder de projetar os medos, né, das pessoas, criar ilusões. Né? Eles acabam se encontrando sem querer. Por quê? Porque um ex-membro do Clube dos Infernos, um traidor, ele tenta sequestrar os mutantes, né, e ele coopta o Sam para trabalhar com ele. Por isso que o Sam está com essa roupa estranha aqui, né? É uma roupa do Clube do Inferno. Tá? E ele acaba trabalhando para o bandido, né, porque ele oferece um emprego e ele quer um trabalho ali para sustentar a família. Né? Mas sem querer ele acaba depois percebendo que ele está do lado errado, né?
E o professor Xavier percebe ali que ele tem um novo grupo, né, com o qual ele pode trabalhar, né, um grupo que pode substituir os X-Men que aparentemente haviam morrido. Os X-Men não estavam mortos, eles haviam desaparecido e o professor Xavier achava que eles estavam mortos. E aí então o professor Xavier acaba criando um novo grupo de mutantes, né, que são os novos mutantes. Aqui nós vemos eles com uniformes, né, e agora então a Xian com a irmã já havia adotado, né, a alcunha de Karma, a Danielle Monstar vai ser a Miragem, o Roberto da Costa, que é brasileiro, mas né, como os americanos tinham pouco conhecimento sobre o Brasil, eles acabavam fazendo o Roberto falar espanhol várias vezes, né? Inclusive o nome dele é Roberto de la Costa, né? Que é um nome extremamente brasileiro. Né? E a Rainey Sinclair, que vai adotar o nome de Lupina. Então aqui nós temos esses 4 integrantes, né? E a esses 4 integrantes, né, vai se juntar mais um, que é o Mício. Esses uniformes dos Novos Mutantes, eles são uniformes muito parecidos com os uniformes dos X-Men originais, né, o Ciclope, Anjo, Fera, Jean Grey, Homem de Gelo, né, que todo mundo usava a mesma roupa. Né? É um uniforme amarelo, né, no caso, e azul escuro, né, todo mundo veste a mesma roupa. Mais tarde, a Kitty Pryde, quando ela entrou na escola, né, Xavier, depois de um tempão que ninguém mais entrava naquela escola, né, uma escola esquisita que não tem aluno, né, ela adotou um uniforme parecido com o dos X-Men originais, só que ele era amarelo e preto, né? Então parece que esse se tornou, né, o uniforme da Kitty Pryde se tornou o uniforme padrão de novos alunos, né? Então quando os novos mutantes são criados, eles adotam uma roupa igualzinha a Kitty Pryde, né? E aí um tempo depois o Sam, né, que havia sido rejeitado inicialmente pelo grupo, né, como se fosse um vilão, um traidor ali, ele acaba sendo acolhido, né, porque aí eles se explicam, se entendem. E aí nasce, então, um novo grupo de mutantes, que o professor Xavier vai passar a orientar, que são os novos mutantes. Esse grupo acaba, mais tarde, adquirindo novos membros, né? Em 1983, numa revista própria, né? The New Mutants, os novos mutantes eles vão parar na Amazônia, né? E aí eles descobrem uma tribo, né, de mulheres guerreiras, né, as Amazonas, e são atacadas por elas, né, e na história o Sam, que é o Mício, ele acaba capturando uma dessas indígenas, né, e descobrem depois que ela não é índia, coisa nenhuma, né, na hora que ela cai no rio, toda a maquiagem dela ali é desfeita, e é uma moça branca loira, né, que inclusive fala inglês, né, fala inglês. E aí eles descobrem que ela é uma moradora de uma cidade romana que fica no meio da África. Né? Ó, loucura essa, né? Tipo assim, né? Nós descobrimos aqui que os romanos, alguns romanos, né, encontraram a América do Sul, se embrenharam na Amazônia e fundaram uma cidade romana no meio da selva. Né? Porque sempre tem uma cidade perdida no meio da Amazônia, né? Claro. Coisa básica de qualquer ficção aqui feita por americanos, né, por estadunidenses. Então os novos mutantes acabam indo parar nessa Nova Roma, é isso mesmo, da cidade é Nova Roma, fica no meio da Amazônia, Nova Roma, e descobrem que essa moça se chama Amara Juliana Olivia Aquila, que é filha de Lúcio Antônio Aquila, né, que é senadora de Nova Roma. Essa moça descobre, sem querer, que é mutante, né? Porque nessa cidade há uma feiticeira chamada Selena, que ela acaba jogando a Mara num poço de lava, né? Só que aí, em vez da Mara morrer, ela acaba ressurgindo, né? E ela descobre que ela pode controlar a lava, né? Ela pode controlar a lava e ela vai se tornar a mutante chamada Magma. Mais tarde, né, já com a Magma integrando o grupo, os novos mutantes vão ter mais um membro, né, quando a escola do professor Xavier é atacada
né, por uma criatura chamada Sim. Né? Ela é atacada por uma criatura chamada Sim, e aí a irmã do Colossus, a Illyana Rasputin, ela invoca uma espada e ataca essa criatura. Né? É uma espada que ela chama de espada de alma e às vezes ela chama de espada espiritual. Né? Mas quem que é a Illyana Rasputin? Né? Illyana Rasputin, como eu falei, é irmã do Colossus, né, que é o Peter Rasputin, ou melhor, Piotr Nikolaevich Rasputin. Numa aventura, né, os X-Men acabam indo parar no Limbo, e lá no Limbo eles são atacados pelo Belasco. Tá? O Belasco, que é um cara que é um feiticeiro que tem um braço só, e depois de quase morrerem ali no Limbo, né, na hora que eles vão sair do Limbo, o Belasco agarra a Illyana, que é uma criança. É uma criança, os X-Men tentam pegá-la de volta, né, o Belasco ele consegue puxá-la totalmente. Né? Essa história ela aconteceu, ela foi publicada em 1982. Né? A história que a irmã do Colossus ela é raptada, né, pelo Belasco. Só que, na verdade, esse rapto, né, para os X-Men pareceu só um momento. Né? Ela desaparece no portal, né, mas aí a Kitty Pryde ela vai, agarra novamente, né, a Illyana e puxa de volta com a ajuda dos X-Men. Mas a Illyana que sai do portal, depois de alguns minutos, não é mais criança, é adolescente. Né? Então, para ela no Limbo se passaram anos, enquanto os X-Men se passaram minutos. Né? E aí os X-Men ficam sem saber durante algum tempo o que aconteceu nesses anos com a Illyana. Tá? Isso só vai ser contado depois, né, em 83, numa série própria, né, uma série particular para a Illyana, chamada Magic. Magic é o nome original que a Illyana vai adotar como mutante, né, que é magia. Né? Então, a Illyana fica presa no Limbo por alguns anos. Né? O Belasco, né, ele quer, na verdade, tentar utilizá-la, usar os seus poderes, né, para seu benefício. Mas ele enfrenta uma tempestade, né, alternativa, né, que virou uma feiticeira. Na verdade, aconteceu que um outro grupo de X-Men já havia estado no Limbo. Enfrentou o Belasco antes, mas quase todos morreram. Ficaram vivos somente a Tempestade, o Noturno e a Kitty Pryde. Só que o Noturno, né, ele foi modificado, virou um escravo do Belasco, e a Kitty Pryde ela também foi modificada, mas ela ficou do lado da Tempestade, né, por algum tempo, pelo menos. A Tempestade acabou virando uma feiticeira com poder suficiente para enfrentar o Belasco e ela resgatou a Illyana. Conseguiu mantê-la segura e foi a Tempestade que ajudou a Illyana a sair do Limbo. E foi aí que ela voltou para o convívio dos X-Men. Bem, então nós aí temos agora os Novos Mutantes, né, completamente formados, né, porque a Illyana Rasputin foi a última integrante a entrar nos Novos Mutantes. E aí nós voltamos então para a Estrada, né? Então, nesse momento aí na Estrada, o professor Xavier era o mentor dos Novos Mutantes. Essa equipe, que agora, né, está contemplando um incêndio, né, na cidade do Sun, né, o míssil. Mas eles vão ficar parados. Né? Os Novos Mutantes resolvem entrar em ação para tentar acabar com o incêndio. Né, o Roberto ele ajuda, né, os trabalhadores que estão tentando cortar as árvores ali, né, ele, né, com seu braço, ele despedaça várias árvores rapidamente. Né. O Roberto é um mutante conhecido como Mancha Solar. Né, Mancha Solar porque os poderes dele vêm do Sol e ele, quando usa os seus poderes, ele parece uma mancha. Né. O Sam, o míssil, né, ele usa os seus poderes, né, quando ele voa, ele adquire super força e é invulnerável. Né? Ele usa esses poderes para levar rapidamente os troncos, né, que foram derrubados para se tornarem uma barreira. O professor Xavier ele orienta a Rene Sinker, que é a Lupina, a ajudar a levar os animais para um lugar seguro. Então, como loba, né, a Lupina ela vai espantando os animais, né, para longe do fogo.
A Eliana, ela salva os trabalhadores lá que estão cercados pelo fogo usando seus poderes, né? Ela tem o poder de criar portais e ela então leva eles de um lugar até o outro, em segurança. E aí a Magma, né, que é a Mara, ela usa o seu poder de controlar o magma, né, para dar uma bafejada, assim, causar uma explosão que destrói, que encerra o incêndio. E aí os novos mutantes acabam salvando ali a região, né? Só que quando eles estão saindo do lugar, a Rainey, ela vê um negócio estranho. Que no meio de toda a região ali que foi devastada pelo fogo, tem uma igreja que parece que foi intocada, ela está ali intacta, né? Sem nenhuma chama, nenhum queimado, né? Mas eles seguem em frente. Né? Essa igreja, né, é a igreja daquele pastor, um reverendo que tirou o rapaz da água. Inclusive esse rapaz se tornou o discípulo, né? Está ali, né, sendo orientado para também se tornar um pastor. Mas quando o pastor sai da igreja, segurando um crucifixo, ele está chorando ali, né? Está com um olhar angustiado, enquanto o rapaz está com aquele sorriso sombrio, né? Falando assim, né? Você me ensinou bem, né? Desde que você me tirou do rio, pai. Mas nem você pode imaginar os milagres que eu sou capaz, né? Ele fala isso com um olhar maligno. Bem, nós somos levados, de repente, né, na história, para um acampamento, né, onde os agentes Esper, da SHIELD, aqueles que têm poderes pré-cognitivos, eles detectam uma ameaça naquela região do Kentucky. Inclusive a agente que detecta, assim, ela desmaia, né, e só fala horror, horror, né, fica em estado de choque. E o Ron e a Starshine vão partir para aquele lugar, né, para descobrir o que a agente sentiu. Eles chegam até a igreja, aquela igreja intacta, né, em meio ao incêndio. Vem que tem um rastro ali e tal. Antes deles entrarem na igreja, o Ron tenta ter uma conversa ali com a Starshine, agarra ela pela cintura, né, falar que eles são humanos, né, o coração dele ainda bate por ela, né, mas ela afasta o Ron, ela pega, ela empurra ele, fala que ela não é mais humana, não é Brandi Clark, ela é Starshine, que a mulher que ele amava não vive mais, né, e que a Brandi não serve, né, para aquela guerra, não tem nenhuma utilidade. Aí ela fala que aquela era uma mulher fraca e que ela agora é uma guerreira forte, né, para lutar nessa guerra. Bem, a Starshine vai sobrevoar ali os arredores enquanto o Ron ele entra na igreja. E aí ele encontra o padre está ali ajoelhado, né, diante de um dos bancos, só falando horror, horror, parece em choque. O Ron ele invoca seu analisador de energia e vê um vulto, né? Um vulto saindo ali das sombras, né? E esse vulto fala, né? Eu esperei muito tempo, né, para te encontrar novamente, né? Quando o Ron ele ilumina aquele vulto com o seu analisador, né? Ele vê o horror do que o padre estava falando, né? E de repente o Ron percebe que ele não consegue se mexer, né? Ele não consegue se libertar. E a Starshine que está lá fora, ela ouve o barulho, né, o som do neutralizador do Ron. Quando ela ouve aquilo, ela voa rapidamente para o interior da igreja, né? Ela vê o padre morto, né? E enquanto ela tenta ali entender o que está acontecendo, ela é atacada por trás pelo híbrido, né? O híbrido inimigo do Ron, que fez o quê? Ele fez o padre segurar o neutralizador do Ron e disparar, despachando o Ron para o limbo. Então nós estamos vendo o Ron aqui, mas o Ron não está na igreja. O Ron está no limbo, mas ele consegue, né, ver o que está acontecendo aí na igreja. E ele agora está indefeso. Não pode sair do limbo, está sem sua arma e aí está observando o híbrido, o seu maior e mais perigoso inimigo, né, ameaçando a Brand. Né? O híbrido então ele escapou do limbo, né, com a ajuda do Ron Starshine. Quando ambos atacaram o espectro, né, ao mesmo tempo e abriram um portal, o híbrido conseguiu sair. Ele aproveitou, né, o tempo em que a brecha ficou aberta, ele saiu, ele chegou até aquela cidade, ele se disfarçou de humano, né,
para conseguir ficar lá até ele se recuperar, né, completamente. Né? E utilizou o pastor para despachar o Ron, né, se livrar do seu inimigo. Bem, o híbrido, ele esconde a Starshine, né, e depois ele disfarça a morte do pastor, como se fosse uma morte de causas naturais ali, né? Aí há um enterro, o próprio, né, o híbrido, né, em forma humana, ele faz o sermão do enterro, né? E ele fala que ele usa como passagem ali o retorno do filho pródigo, né? É uma referência muito uma referência talvez até sádica, né? Que ele faz a ele mesmo, né? Porque esse filho pródigo que retornou, ele está falando dele, né? Está falando do híbrido. E quando ao funeral, né? Como o pastor era conhecido da família do Sam, né? Então o professor Xavier e os Novos Mutantes eles vão ao funeral. E o professor sente que aquele rapaz é um mutante. É um mutante e que que é maligno, né? Ele resolve tomar uma providência. Bem, o híbrido, ele volta para a igreja, onde a Brand está paralisada, a Starshine está paralisada, né? O Ron está lá, o Ron consegue ver o que está acontecendo no limbo, sem ação, né? E o híbrido, ele resolve, assim, brincar com o Ron, né? Zombar, na verdade, do Ron, né? O Ron está ali no limbo, né? À mercê dos espectros sem sua arma, né? Enquanto o híbrido está ali com a sua amada, né? Em defesa, né? E o híbrido, ele resolve desfazer aquilo que a Brand havia feito, né? Há muito tempo atrás, quando ela se tornou uma cavaleira espacial, né? Na verdade, a Brand se tornou uma cavaleira espacial com a ajuda de um espectro feiticeiro, né? O Dr. Dredd. E agora o híbrido usa a magia para desfazer isso. Ele então remove a armadura da Brand, né? Ela volta a ser humana, e ele faz um tipo de vestido, né, de noiva para ela, mas é um vestido com um design sadomasoquista, né, com todo sensual, e ele faz aquilo para provocar o Ron, né? Ele diz que vai fazer um casamento, que ele vai se casar com a Brand e ela vai gerar, né, uma semente para ele, né? Mas antes disso, ele vai trazer os novos mutantes, porque ele também quer, ele quer outras noivas. Bem, enquanto isso, né, o que acontece? A igreja some. A igreja some do lugar onde ela está e ela aparece onde? No fundo de uma mina, né? No fundo de uma mina. E aí o professor Xavier ele vai investigar junto com os novos mutantes, né? Porque que a igreja foi aparecer lá, né? Então, com a ajuda dos mineiros, eles vão até os subterrâneos, né? Aqui, se você não percebeu, aqui tem uma homenagem discreta ao Jack Kirby, né? Um dos mineiros aqui. Esse que está com o charuto aqui, tá? É o Jack Kirby, tá? Então, homenagem do ilustrador aqui ao Jack Kirby. Bem, acontece um desabamento, né? Então, o caminho para a superfície é fechado e o professor Xavier e os novos mutantes, né? Eles ficam ali sozinhos diante da igreja, né? O ambiente se ilumina sobrenaturalmente, né? E o professor Xavier é atacado, né, mentalmente, né? E aí o jovem pastor sai da igreja, mas toma a sua forma verdadeira, revelando-se como híbrido, né? Os novos mutantes eles partem para o ataque, né? Partem para o ataque. O míssil ele vai, né, tentar atingir o híbrido, mas o híbrido simplesmente ele cancela os poderes do míssil que cai na Terra, né? Depois ele prende o mancha solar, né, em rochas, né? Ele faz a Terra acender e envolver o Roberto. A Rene se transforma em lobo, né, e ataca, né, salta sobre o híbrido, só que ele agarra ela no ar, no pescoço, toma a forma novamente de um pastor, ele lê a mente dela, né, sabe que a Rene ela é traumatizada, porque ela foi criada, né, inicialmente por um reverendo na Escócia, né, que só falava que ela era uma pecadora, né, e ela cresceu traumatizada, com muito medo, né, de padres. Na hora que ele vê ele naquela forma, né, ela fica sem ação ali. Bem, depois a Magma ela vai então encarar o híbrido,
né? Só que quando ela tenta usar os seus poderes, né, o híbrido desvia os jatos de lava em direção ao Roberto da Costa, o Mancha Solar, né? E aí só resta então a Illyana Rasputin, né? O híbrido segura ela, né? E ele quer beijá-la, mas quando ele tenta fazer isso, ela invoca um portal e desaparece, né? Aí o híbrido, né, vê que ela se foi, mas ele passa a controlar todos os mutantes, né? Então ele paralisa o professor Xavier e os outros mutantes e ele pretende ali usar as moças do grupo como noivas, né? Que era um plano que ele já tinha, né, de usar mutantes para criar descendentes tão poderosos quanto ele. Enquanto isso, o Ron está lutando contra os espectros no limbo, né? E aí a Illyana aparece lá. A Illyana aparece lá, vê aquele ciborgue lá, aquele guerreiro prateado lutando, né? Então ela resolve ajudar o Ron, né? E o Ron agradece por ter salvo ele. Né? E quando ele vê o uniforme da Illyana, ele fala: eu já vi, né, alguém com essa roupa aqui, né? Ela se chamava Kitty Pryde, né? Ela me ajudou a lutar contra o híbrido, né? Aí quando a Illyana fala: você conhece a Kitty, né? Ah, aí ela ajuda o Ron, né? O Ron não pode sair do limbo, mas a Illyana pode. Ela faz um portal e volta. Eles voltam diante da igreja, né? Que está no interior da mina, né? A Illyana teleporta imediatamente eles para o interior, onde o híbrido está conduzindo, né, o seu casamento ali com a Brand, né? Totalmente ali em defesa. O Ron vê a armadura da Brand ali no chão, né? Agora desmontada, e a Brand humana novamente ali, né? E o híbrido, né? Ele pega, né? Beija à força a Brand, né? Ela não pode resistir, está sob seu domínio. Quando o Ron vê isso, o Ron ele parte para cima do híbrido, mas o híbrido ele invoca chamas, né? Do local ali que envolvem o Ron, chamas vivas, né? E o Ron ele tomba no chão lutando contra aquelas chamas, né? E o híbrido, né, diante dele, só zombando, né? O Ron agora sem seu neutralizador, ele deixou cair. Ah, mas a Illyana aproveita, né, que o híbrido está contando vantagem, cantando vitória. Ela invoca a sua espada da alma, né? E ela atravessa o híbrido com aquela espada. Isso enfraquece ele. Na hora que o híbrido é atingido pela Illyana, né, o Ron aproveita para tentar libertar a Brand. Ele chama ela desperta, né? Ela inicialmente não percebe, né, que ela está sem armadura, mas quando ela olha para o chão e ela vê que a armadura está lá, né, e que ela não consegue mais emitir os seus raios luminosos, ela percebe que ela agora é só uma humana. Ela vê a Illyana lutando ali, né, com o híbrido e vê o neutralizador do Ron, né? E ela resolve lutar, né, mesmo sem armadura. O Ron fala para ela não fazer isso porque ela pode morrer, né? A Kitty Pryde, ela usou o neutralizador, mas ela era uma mutante, ela tinha poderes. Né? Quando o pastor, que era um humano, né, normal, fez isso, ele morreu. Mas a Brand está disposta a fazer isso. Ela dispara o neutralizador. O professor Xavier, que se libertou também graças a Illyana, né, ele usa os seus poderes, né, mentais para criar uma proteção. Né? Enquanto a Brand dispara, ele a protege dos efeitos da arma. E aí a Brand vai usando o neutralizador, atirando contra o híbrido até que ele se desfaz completamente. Aí ela desmaia. Né? O Ron agora liberto da magia do híbrido, ele consegue segurá-la, né? Ela fala algumas últimas palavras antes de ficar totalmente desacordada. Né? O Ron agradece aos deuses de Galador, né, porque ele orou muito para que isso acontecesse, para que a Brand voltasse a ser humana. Né? E aí, mais tarde, né, a igreja ela desaparece, né, mas a cidade está segura, o híbrido foi derrotado, né, e o Ron se despede de seus amigos, seus novos amigos, né, que são os novos mutantes. A Brand, né, ela ficou bastante machucada com tudo aquilo, né, e ela foi para o hospital ficar algum tempo, né, mas agora, então ela é humana novamente, ela não é mais uma cavaleira espacial, né. O Ron, por um lado, ele, né, acha que aquilo é melhor, né, ele achava que ela não deveria ter aquela maldição, né, de ser uma ciborgue, né, e que ela agora está segura.
Então aqui termina a história, né, do terceiro anual de Ron, né, em que a Brandi Clark ela deixa de ser uma cavaleira espacial e volta a ser humana. E você pode acompanhar os outros episódios da saga de Ron.